Abra sua Bíblia também para receber aquilo que Deus tem para você, para nós. Eu tenho certeza que será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Você precisa receber isso em nome de Jesus. Abra seu coração nessa manhã. Tem uma palavra dos céus para nós, mas você precisa estar aberto e crer com fé tudo aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Mas abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso de número 13. Esse aqui é o nosso texto base do ano, o ano da influência. Eu quero, nesses próximos domingos, quero pregar sobre isso, falando sobre influência para a gente iniciar o ano. Depois nós vamos ter outras séries também, mas eu quero nesses próximos domingos chamar sua atenção para isso. Você não perca nenhum domingo, porque vai ser muito especial, que nós vamos aprender e se alimentar aqui. E esse é o texto base que nós vamos começar estudando hoje. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 13. A palavra diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar neste momento. Pai, esta é a tua palavra, e nós te louvamos, glorificamos o teu nome, pelo privilégio de termos acesso à palavra de Deus, de podermos livremente pregar o Evangelho nessa nação. Nós queremos nesse momento abrir os nossos corações e receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que a tua palavra possa ir de encontro com cada coração aqui nessa manhã, com aqueles que estão online em suas casas, eles possam receber também mesmo de suas casas. Nós estamos abertos para nos alimentar, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero falar com você, hoje eu quero ficar só apenas no versículo 13, nós vamos falar sobre influência, hoje nós vamos falar a parte 1 da influência. Eu quero começar com o título hoje: somos sal da terra. Repita isso comigo: somos sal da terra. Eu quero falar com você sobre isso, eu quero se aprofundar com você um pouco sobre isso. Nós somos sal da terra, nós somos criados com um propósito, e Deus deixa claro isso. E nesse ano, o ano da influência, a palavra influência, nós recebemos de Deus essa direção, porque nunca foi tão usada e nunca esteve tão em alta como essa palavra tem sido usada em nossa geração. A geração da influência, a geração dos influencers, né? Que tem influenciado pessoas através das redes sociais, e tanto que se tornou até uma profissão nos dias atuais. Se você perguntar para uma criança hoje: o que você quer ser quando crescer? O Arthur já falou isso para mim, eu fiquei preocupado. Pai, eu quero ser youtuber. Eu falei: filho, tem tanta profissão, você vai ser youtuber. Mas a verdade, querido, é que se tornou realmente uma profissão, e tem muita gente que leva a sério isso, influenciando pessoas. E hoje você acessa lá o perfil da pessoa no Instagram, você acessa o perfil da pessoa no TikTok, e está lá, né, ela já se autodenomina influencer digital, porque ela está influenciando pessoas. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, gente. Eu fiquei de boca aberta com os salários que esses influencers digital eles recebem, gente. Uma média de uma pessoa que tem mais ou menos 1 milhão de seguidores no Instagram, por exemplo, ele pode ganhar de 5 mil a 25 mil reais por um post patrocinado. Então depende de quem é a pessoa, depende do alcance que ela tem. Mas você imagina você fazer um post no seu Instagram e ganhar 5 mil reais, gente. Eu ia gostar desse negócio, você ia também? E as pessoas estão enriquecendo com isso, por quê? Porque elas estão influenciando pessoas. Nós vivemos um tempo em que toda hora nós estamos sendo influenciados. Nós ligamos a TV,
estamos sendo influenciados. Nós abrimos o celular, estamos sendo influenciados. Não para de receber notificação no celular, estamos sendo influenciados. Em todo o tempo, eu e você estamos recebendo algum tipo de influência. E por isso hoje virou até uma profissão. Apesar de algumas pessoas usarem essa palavra influência de forma banal, apesar de algumas pessoas terem denegrido essa palavra influência, a palavra de Deus, querido, ela vai nos ensinar que nós fomos chamados para ser influentes. Nós fomos chamados para influenciar pessoas. Você foi chamado para influenciar as pessoas dentro da sua casa. Você foi chamado para influenciar as pessoas do seu trabalho. Você foi chamado para influenciar as pessoas da sua escola. E esse é o chamado de Deus para quem é discípulo de Cristo. Nós fomos chamados para influenciar pessoas. Eu fui chamado para isso. Você foi chamado para isso. Os discípulos, nesse contexto onde Jesus estava ensinando eles estavam começando a entender que esse era o chamado de Deus para a vida deles. Jesus estava ensinando eles: olha, vocês foram chamados para influenciarem pessoas. E tanto é que Jesus então deixa o legado, ensina eles a influenciar pessoas. Jesus volta para o céu e os 12 discípulos então começam a influenciar as pessoas. E hoje uma humanidade inteira, nós fomos alcançados por essa influência de mais de 2000 anos atrás. Pode dar glória a Deus por isso? O que 12 pessoas com um propósito em Deus é capaz de fazer no mundo? Imagine se uma igreja conviva de 600 pessoas entender o seu propósito. O que nós somos capazes de fazer nessa cidade? O que nós somos capazes de fazer nessa região, gente? Nós somos capazes de influenciar pessoas que estão indo para o inferno, pessoas que estão perdidas, pessoas que precisam ser amadas. Nós somos capazes de fazer isso, de influenciar essas pessoas para Cristo. E os discípulos entenderam isso. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui já foram influenciados para caminhar com Cristo? Alguém um dia plantou uma semente no seu coração? Levanta a sua mão. Um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém chamou você para ir para a igreja. Um dia alguém você estava na rádio, ouvindo a rádio, alguém influenciou você para Cristo. Levanta a mão, gente, levanta a mão aí. Levanta, quase 90%, quase 100% das pessoas já foram influenciadas por alguém para caminhar com Jesus. Glória a Deus por isso. Então nós vivemos um tempo de influência. E esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 13, é um dos textos da Bíblia que nos revela essa verdade, que nós nascemos para influenciar. Diga assim comigo: eu nasci para influenciar. Nós nascemos com esse propósito, nós nascemos com essa missão. Então esse sermão do monte que começa no capítulo 5, caminha pelo capítulo 6, pelo capítulo 7, Jesus está ali pregando em volta de uma multidão, tem pessoas ali querendo ouvir Jesus do sermão do monte. Mas essas palavras, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, Jesus está direcionando essa palavra especificamente para os discípulos de Cristo, para os discípulos que estavam perto dele, para os discípulos que caminhavam com ele. Então quem é sal da terra? Aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, aqueles que creem na obra de Jesus na cruz do Calvário, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Esses são sal da terra e luz do mundo. Então Jesus estava falando diretamente aos discípulos, aos 12 que estavam ali com eles: vocês nasceram para um propósito. Eu estou chamando vocês para uma missão. Eu estou chamando vocês para um propósito. E qual era o propósito deles? Ser sal da terra, ser luz do mundo. É isso que Jesus estava ensinando naquele momento. Vocês nasceram com um propósito. E o sal, queridos, é um símbolo de influência. O sal tem mais influência do que você pensa. O sal tem uma grande influência nas nossas vidas, e é por isso que Jesus escolheu o sal, para que o povo pudesse entender. E com certeza naquele contexto, daquela época, fazia muito mais sentido do que na nossa cabeça hoje, do que é o sal, do que representa o sal nas nossas vidas. E através desse texto, através desses versículos, do versículo 13 em específico, nós podemos aprender 3 coisas a respeito da influência. A primeira coisa que nós podemos aprender a respeito da influência com esse texto, de que nós somos sal da terra,
é que só tem influência quem entendeu o propósito. Só tem influência quem entendeu o propósito. A igreja de Cristo na terra tem um propósito, amém, queridos? Você nasceu com um propósito e de propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua casa, Deus tem um propósito para a sua família, Deus tem um propósito de você fazer parte dessa igreja, Deus tem um propósito de ter trazido você aqui nessa manhã, de você estar sentado nessa cadeira, ouvindo essa mensagem. Tudo isso não é por acaso, Deus tem um propósito em todas as coisas. E a igreja de Cristo foi chamada para um propósito. A igreja de Cristo foi chamada para ser sal nessa terra. A igreja de Cristo não foi chamada para ser o mel dessa terra. Já parou para pensar nisso? Porque nós estamos vivendo um tempo de tanta influência, nós estamos ouvindo tantas pessoas, que corre-se o risco da igreja estar se perdendo do seu propósito, e só tem influência quem entendeu o propósito e não saiu do propósito. Muitas igrejas, infelizmente, ao invés de ser sal da terra, têm sido mel da terra. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você não nasceu para ser o mel da terra, você nasceu para ser o sal da terra. Existe uma diferença muito grande entre mel e sal, não é verdade? Tem gente que gosta de melzinho na chupeta, mas os maduros gostam mesmo é do sal. Quem é crente de verdade, como é que é o ditado? Comer uns quilos de sal, como que é? Não tem esse ditado? Esse aí já comeu uns quilos de sal comigo, esse aí já passou uns perrengues comigo, esse aí está na cruz, esse aí está pregado com Jesus, esse aí não está só nas horas boas, não, esse aí está nas horas difíceis também. Então Jesus está ensinando isso a respeito do sal, que só tem influência quem entendeu o propósito. E o sal, ele tem um propósito. Qual é o propósito do sal, gente? Dá sabor, dá um gosto. O que mais? Conservar, preservar. O sal tem um propósito de dar sabor e preservar, conservar. Até os dias de hoje, lá no Nordeste, em algumas cidades, é usado ainda o sal para preservar algumas carnes, porque ainda não tem geladeira. Durante muito tempo, né, quem é da fazenda aí, não é da minha época, gente, graças a Deus, né, na minha época já tinha geladeira, mas se usava muito sal para preservar uma carne. Então o sal tem um propósito: dar sabor e também preservar. E é isso que Jesus está ensinando os discípulos, é isso que Jesus ensina para a igreja, que nós temos um propósito também. Você tem um propósito de ser sal. Então qual é o seu propósito? O seu propósito é dar sabor, o seu propósito é preservar. Preservar o quê? Primeiro, sua casa, dar sabor na sua casa. Sabe, é tão difícil quando a gente vive com alguém que não tem gosto de nada. A gente vive com alguém sem graça, a gente vive com alguém que não é transformado, a gente vive com alguém que ainda não se tornou sal, então não tem sabor. Primeira coisa, Deus te chama para entender o seu propósito. O seu propósito começa em primeiro lugar dentro da sua casa. Só tem influência quem entendeu o propósito, e o primeiro propósito da sua vida se chama sua casa. Diga: minha casa. Primeiro lugar que você tem que ser sal, primeiro lugar que você tem que influenciar, sua casa, seu casamento. Primeiro lugar que você tem que proteger, primeiro lugar que você tem que preservar, como o sal preserva, sua casa, seu casamento, os seus filhos. A pergunta é: você tem influenciado a sua casa? Ou você ainda não entendeu o propósito de ser um marido? Você ainda não entendeu o propósito de ser uma esposa? Você não entendeu o propósito de ser um pai? Você não entendeu que você precisa ser intencional nos seus dias com seus filhos? Você não entendeu ainda que o tempo está passando, os dias estão passando, e se você não entender o seu propósito, os dias vão passar e você não vai conseguir influenciar quem é da sua casa. Primeiro lugar que você precisa influenciar como sal da terra, trazendo sabor, trazendo vida, trazendo proteção, é dentro da sua casa, entendendo o seu propósito. Talvez sua esposa se sinta desprotegida por você,
Talvez seu marido não se sinta tão amado por você. Sabe o que você está precisando fazer? Ser sal na vida dele, ser sal na vida dela, exercer influência, exercer proteção. Queridos, nós somos sal da terra, e é por isso que a igreja está aqui, para trazer sabor para essa terra. Você sabe por que as coisas não estão pior neste mundo? Porque eu e você que somos igreja estamos aqui. Você sabe por que ainda a coisa não está pior do que já era para estar nessa terra? Você sabe por que é possível ainda viver aqui e ser feliz nessa terra? Porque eu sou feliz, não sei você, mas eu sou feliz aqui nessa terra. Eu não vejo a hora de ir para o céu, mas enquanto eu estou aqui nessa terra, a minha vida é feliz. Sabe por que é possível ainda viver nessa terra? Porque a igreja está aqui, porque o sal da terra somos nós. Por isso que é possível estar aqui, é porque a gente traz vida para essa terra, a gente traz sabor. A igreja tem uma grande influência na sociedade, mais do que você imagina. Nós estamos aqui para preservar a palavra de Deus, nós estamos aqui para preservar uns aos outros, nós estamos aqui para continuar aquilo que Jesus um dia começou e os discípulos continuaram. Nós estamos aqui para continuar isso, preservando a doutrina dos apóstolos, preservando aquilo que um dia Jesus começou nessa terra, amém, queridos? Por isso que nós somos sal. Pode aplaudir o Senhor por isso. E por isso que nós precisamos de um propósito, porque só tem influência quem entendeu o propósito. Tem muita gente ainda perdida na vida, tem muita gente que não consegue influenciar porque não sabe para onde está indo, está sem direção. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. 2024 é o ano de viver o seu propósito. Nada e nem ninguém vai impedir você de viver o propósito, de viver aquilo que você nasceu para fazer, em nome de Jesus. Essa igreja está vivendo o propósito. Em 2024 nós vamos continuar vivendo o propósito de ser sal da terra. Precisamos viver esse propósito. Você precisa ser sal da terra e viver o seu propósito. E talvez você está pensando assim: pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Nessa manhã eu estou trazendo uma grande revelação para você. Você está perdido aí, não sabe para onde vai, sem propósito algum. Você nasceu para ser sal da terra. Quer propósito melhor que esse? Dá sabor, proteção. Queridos, ninguém segue alguém que não tem propósito. Ninguém quer seguir um líder que não tem propósito. Ninguém quer seguir alguém que não sabe para onde está indo, sem direção. Ei, marido que está aqui nessa manhã, eu quero dizer para você: a sua casa não quer seguir um homem que não tem direção. A sua casa não quer seguir um homem que não tem propósito. A sua casa não quer seguir alguém que deixa a vida me levar, a vida leva eu. A sua casa não quer seguir alguém que não tem uma estimativa de vida. Quem não tem propósito sobrevive e não vive. Quem não tem propósito está mais perdido que segue em tiroteio. Quem não tem propósito não tem sonhos, não tem projetos. Mas quem tem propósito, quem entendeu um propósito, vive todos os dias de forma intencional, realizando aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então ninguém quer seguir alguém que é xoxo, sem sabor, que não tem vida. Por isso que só tem influência quem entendeu o propósito. O dia que você entender o seu propósito, você vai começar a influenciar pessoas ao seu redor. É natural, é algo que flui. Influência. O dia que você entendeu o seu propósito. E Jesus estava ali ensinando aos discípulos: vocês têm um propósito, vocês não nasceram à toa. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você: você não nasceu à toa, meu irmão, minha irmã. Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez você ainda não se achou, talvez ainda não, as coisas não se encaixaram, mas 2024 é o seu ano. Você vai encontrar o seu propósito, e você vai chegar em dezembro declarando: eu agradeço ao Senhor, porque eu cumpri o meu propósito em 2024. Eu cumpri o meu propósito. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Mas Jesus deixa algo bem claro no versículo 13: vocês são sal da terra. Põe aqui para mim, por favor.
aqui. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Pode deixar aqui no telão. Você é sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, se o sal perder o seu propósito, como vai ser restaurado? Tem muita gente que perdeu o propósito. Tem muita gente que nasceu para algo específico e perdeu o propósito no meio do caminho, e não tem vivido aquilo que Deus chamou você para fazer. Não tem sido sal da terra, não tem sido luz do mundo. E aí Jesus continua dizendo: se você perdeu o propósito de ser sal da terra, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando nós perdemos o nosso propósito de ser sal da terra, nós não servimos para mais nada. Eu gosto de falar isso. A única coisa boa que tem em mim se chama Jesus Cristo. Se tirar Jesus de mim, não presta para nada. Não presta para nada. Eu quero chamar sua atenção nesta manhã. Só tem influência quem entendeu o seu propósito. E o nosso propósito é ser sal da terra. Você tem sido sal da terra na sua casa? Você tem cumprido o seu propósito dentro da sua casa? Ou você tem fugido do seu propósito? Porque quando nós fugimos do propósito, nós não servimos para mais nada, exceto ainda para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isso não sou eu que estou dizendo isso, isso é a palavra de Deus. O próprio Jesus declarou isso no Sermão do Monte, diretamente para aqueles discípulos. Jesus está dizendo para você nessa manhã: eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho pessoas para influenciar através de você. Por isso se posicione, viva o propósito, entenda o propósito, não saia do propósito. Porque se você sair do propósito, você não serve para mais nada. Eu não quero que isso seja um peso para você nessa manhã, pelo contrário, eu quero que você agradeça a Deus nessa manhã, porque você está aqui, você está ouvindo essa verdade. Poxa vida, eu preciso começar o meu ano focado no propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso entender o meu propósito, porque só tem influência quem tem propósito, quem entendeu o propósito. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero entender qual é o propósito de Deus para a minha vida e viver esse propósito. Esse é o seu ano, querido, porque só tem influência quem entendeu o propósito. Se você não cumpre o seu propósito, você não serve para mais nada. Segundo, nesse texto nós podemos aprender também que você carrega a influência. Repita isso comigo: eu carrego a influência. A influência, queridos, que nós vamos trabalhar esse ano, não é algo que está fora, pelo contrário, é algo que está dentro. A influência que nós vamos tanto trabalhar esse ano, está aqui dentro de nós. Se você observar a palavra influência, in significa dentro, fluência é algo que flui, então flui aqui dentro, flui de dentro para fora. Por isso que nós vamos trabalhar que você carrega a influência. Você não vai buscar a influência aqui fora, não, você vai buscar a influência aqui dentro. Quem habita em você? Quem habita em você? Espírito Santo. Jesus habita em mim. Ele é a nossa maior influência. A influência está aqui dentro de você. A influência não está aqui fora. Você não precisa ficar buscando aqui fora algo para te influenciar, porque já está aí dentro. Tudo que você precisa já está dentro de você. Eu vou falar de novo. Tudo que eu e você precisa para o ano de 2024 já está dentro de você. Por isso pare de procurar fora, mas flua de dentro para fora. Influência, queridos, é a capacidade de transferir para o outro aquilo que está dentro de mim. Isso é influência. Influência é a capacidade de pegar aquilo que está aqui dentro, fluindo dentro de mim, e transferir para o outro. A pergunta é: o que é que você carrega? O que é que tem dentro de você?
Porque influência é quando dentro de mim flui algo para dentro de você, e eu vou passar para você aquilo que eu tenho aqui dentro. O que é que você tem carregado? O que é que você tem passado para o outro? O que é que você tem influído para o outro? Por isso que Jesus está falando que nós somos o sal da terra, porque aonde o sal toca, tudo é mudado. Eu quero que você pense isso comigo. Por que Jesus está falando sobre sal? Por que influência tem a ver com sal? Porque aonde o sal é lançado, queridos, aquele ambiente é mudado, aquele ambiente é alterado. A comida que está sem sal, quando você coloca sal, ela fica gostosa. O sal tem esse poder de influência. Aonde o sal chega e toca, tudo é mudado. Você pode alterar todos os ambientes que você chega, como o sal da terra. É interessante que o sal, queridos, não é alterado por ninguém. Ninguém tem poder de alterar o sal, mas o sal, ele altera todos aqueles que estão em sua volta. O sal tem o poder de alterar ambientes que ele chega, ambientes que ele toca. Por exemplo, se você pegar uma vasilha cheia de sal, e você colocar lá um morango, por exemplo, um morango docinho, gostoso, e você colocar dentro da vasilha de sal, o sal vai passar a ter sabor de morango? Mas o que vai acontecer com o morango? O morango vai ficar cheio de sal. Por quê? Porque ninguém pode mudar o sabor do sal. Eu nunca vi um sal com sabor de limão, um sal com sabor de pimenta. Nunca vi, gente. Por quê? Porque ninguém nunca conseguiu mudar o sabor do sal. É por isso que Jesus usa o sal como exemplo, porque você é sal, e uma vez que você está nele, nenhuma circunstância à sua volta pode mudar você. Se Jesus tem influência total na sua vida, nada e nem ninguém pode te influenciar para o mal, porque uma vez que você é sal da terra, aonde você for, você não é influenciado, você é influência. Uma vez que você é sal da terra, aonde você chega, aquele ambiente tem que mudar, aquela atmosfera tem que mudar, uma vez que você entendeu o seu propósito. É por isso que nós estamos falando que você carrega influência, porque uma vez que eu entendo que eu carrego a influência, aonde eu chego, as coisas têm que mudar. 2024 eu declaro sobre a sua vida, aonde você pisar, aonde você tocar, o ambiente que você chegar, as coisas vão ser transformadas e mudadas, porque você carrega influência dentro de você. Você é sal da terra. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Você quer ver um exemplo? Maria, mãe de Jesus, ela fica grávida através do Espírito Santo, e Maria agora carrega algo dentro dela, carrega o Salvador, carrega a luz do mundo, carrega o sal da terra. E aí Maria, em certa ocasião, ela foi visitar a sua parente chamada Isabel, e ela chega naquela casa, e o texto de Lucas capítulo 1 versículo 39, Isabel está grávida de João Batista, também carregando uma grande influência, um homem de Deus dentro dela. E o texto diz assim em Lucas capítulo 1 versículo 39, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do que, gente? Cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Olha só o que acontece nesse contexto.
Maria carregando Jesus, ali no seu ventre, chega na casa de Isabel, que também estava grávida de João Batista. Maria chega lá e dá uma saudação que provavelmente foi Shalom. O que é que significa Shalom, gente? Paz. Você carrega a influência. Quando Maria pisou naquela casa e ela disse paz, o bebê que estava no ventre de Isabel, chamado João Batista, ouviu a voz da paz, fluiu algo de dentro de Maria, o poder que Maria carregava fluiu através da paz, invadiu o interior de Isabel, invadiu ali João Batista, e João Batista no ventre da sua mãe ficou agitado, e a sua mãe, ao ouvir a saudação que Maria fez, ela ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar algo para você. Em 2024 você vai chegar em lugares que serão transformados com aquilo que você carrega. Você vai chegar em lugares que pessoas serão curadas. Você vai chegar em lugares e pessoas serão libertas. Você vai chegar em lugares que pessoas que estavam tristes vão ficar alegres, porque você carrega a influência dentro de você. Você carrega o poder do Espírito Santo de Deus dentro de você. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Isso é ter influência, é entender que dentro de você carrega algo sobrenatural. Assim como o sal, aonde ele chega, ele traz sabor. Assim como o sal, aonde ele chega, ele transforma aquele ambiente. Assim somos nós, como sal da terra. Aonde pisa um discípulo de Jesus, aonde pisa um crente, ali as coisas precisam mudar. E talvez você chegou aqui hoje, a sua casa só Deus sabe como está. Talvez a sua casa começou com um ano turbulento. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A hora que você pisar na sua casa hoje, a paz vai reinar sobre aquela casa em nome de Jesus. Ela será influenciada pela paz que excede todo entendimento. Isso é influenciar, gente. Isso é entender o propósito. Eu carrego algo diferente. Eu carrego algo que quando eu chego as pessoas são tocadas. Nós recebemos milhares de mensagens de pessoas que pisaram aqui nessa igreja, que fizeram parte do culto e falam: meu Deus, eu não sei explicar, pastor, mas eu sinto algo diferente. Sabe o que é isso? Influência. É algo que nós carregamos, é algo que flui de dentro de nós. Eu profetizo sobre a sua vida. Esse ano as pessoas vão perguntar para você: o que é que você fez? Porque depois que eu passei a andar com você, a minha vida mudou. Depois que você foi na minha casa, a minha casa mudou. Depois que eu fiz negócio com você, os meus negócios mudaram. O que é que você fez? E você vai poder falar: eu não fiz nada. Quem fez foi o poder do Espírito Santo que flui dentro de mim. Eu não sei explicar. É algo sobrenatural. É isso que eu quero viver no ano da influência. Eu quero carregar algo sobrenatural, porque aonde eu chegar, as coisas precisam mudar. Você é homem de Deus, você precisa trabalhar durante o dia. E quando você pisar na sua casa, se tem alguma coisa lá querendo tirar a paz daquela casa, que não seja você aquele que vai terminar de tirar a paz, mas você, ao pisar naquela casa, com a autoridade que Deus te deu, você vai declarar paz sobre aquela casa. Você, mulher de Deus, ao passar o dia inteiro fora, e você vê que as coisas estão diferentes, está perdendo a paz, você vai entender que você carrega algo de influência dentro de você. Você carrega o Espírito Santo. E quando você pisar naquela casa, quando você pôr a mão sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos seus filhos, a paz tem que reinar sobre aquele lugar. É isso que eu quero viver em 2024, o ano da influência. Isso é influência. A gente só flui aquilo que o Espírito Santo está fazendo. A gente só deixa o Espírito Santo fazer através de nós. Isso é carregar a influência. E terceiro e último, influência não é um rótulo. Repita isso comigo: influência não é um rótulo. Jesus está ensinando isso para os discípulos. Você é sal da terra.
Influência, queridos, não tem a ver com posição. Influência não é ter uma conta cheia de seguidores. Influência não é ter vários inscritos no seu canal. Influência não é ter uma plataforma de alcance, porque tudo isso é rótulo, tudo isso faz parte da influência, mas não é a influência. Tudo isso é o rótulo de uma influência, e às vezes nós acabamos nos perdendo nisso. Nós achamos que influência tem a ver com o tanto de seguidores que nós temos. Nós achamos que influência é o tanto de dinheiro que você está ganhando através das redes sociais, e agora estou ficando rico. Tudo isso é rótulo, e influência não é um rótulo. A nossa geração gosta de rótulos, a nossa geração gosta de embalagens bem feitas, a nossa geração gosta de aparência, a nossa geração gosta de status, a nossa geração gosta de mostrar. Para quê? Para influenciar. Para alguns, queridos, infelizmente, se o Neymar abrir a Bíblia e pregar, tem gente que, meu Deus, não, o Neymar é top, cara. Você viu lá, postou um versículo, e o pastor da igreja está todo domingo pregando, gente. Não muda nada, não faz diferença. Mas porque alguém influente, alguém que tem rótulo, alguém que tem poder, alguém que tem dinheiro, alguém que tem marca, alguém que tem uma embalagem bem feita, porque futebol não tem nada, misericórdia, não precisa tacar a cadeira não, gente. Se ele abrir a Bíblia, uau, nossa, Neymar é zica. Mas às vezes, o que o nosso pai fala para nós não tem importância alguma. O que a nossa mãe fala para nós não tem importância alguma. O que o nosso melhor amigo fala não tem importância alguma. O que o pastor fala todo domingo não tem importância alguma. Por quê? Porque as pessoas acham que influência é um rótulo, e influência não é um rótulo. Nós vivemos uma geração que está mais preocupada com a imagem, com a embalagem, do que com o conteúdo. Está mais preocupada com o movimento do que o que carrega esse movimento. Isaías fala sobre a aparência de Jesus. Em Isaías 53, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelada o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como raiz de uma terra seca. Ele diz no versículo 2: ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejávamos. Esse era Jesus. Jesus ensinando que influência não é um rótulo que aparece e destaca. Influência é uma coisa que está aqui dentro e ninguém vê. Influência é uma parte que muitos não podem ver em nossas vidas. E é por isso que Jesus usa como exemplo o sal da terra. Porque o sal, queridos, ele não ocupa um lugar de destaque. Alguém já viu propaganda de sal? Já viu já ou não? Já viu alguém perder tempo fazendo propaganda de sal? O sal não tem destaque nenhum. A lógica do mercado é, nas prateleiras, eles colocam na sua vista aquilo que eles querem que você compre, que chama atenção. Mas e o sal, onde fica? Talvez lá no cantinho. É ou não é? Num lugar mais escondidinho. Por quê? Porque o mercado faz isso, a influência quer fazer isso. O Nescau aparece, né? Aquilo que mata, arrebenta com a saúde, aparece lá para você comprar. Mas o sal não, deixa lá. Como que é a embalagem do sal? Simples. E faz diferença para você? Não. Alguém deixa de comprar o sal porque a embalagem é feia?
Normalmente a gente compra o mais barato. Não, mas que embalagem feia, mas é o mais barato. Ou seja, a embalagem do sal é algo simples, não chama a atenção de ninguém. Tanto faz. Pega lá o sal lá, qualquer um, pega aí. Mas olha só, você pode ir no mercado comprar de tudo. Você fazer a melhor comida, você pode comprar carne mais nobre. Se você esquecer do sal, o que acontece na hora que chegar em casa? Não tem comida. Então o sal, ele influencia, mas ele não é um rótulo. Ele não vive de aparência, ele vive da sua essência. Ele não precisa aparecer para as pessoas gostarem dele. Ele não precisa aparecer, ele não precisa provar quem ele é para as pessoas começarem a comprar ele. O sal é indispensável. Ninguém vive sem sal. Vire para a pessoa do seu lado e fala assim: você é indispensável. Porém, queridos, não se engane. Isso não é para virar um rótulo para nós. Isso não é para a gente se aparecer. Eu sou o sal da terra. Esse mundo não é o mesmo sem eu. Não é isso que Jesus está ensinando? Os produtos que querem destaque têm um rótulo top, cheio de cores, de relevo. É gastado granas e mais grana na embalagem para chamar atenção. Produto que às vezes é ruim, mas a gente compra por quê? Porque gostou da embalagem. Não é assim? Mas o sal não precisa de uma embalagem chique, não precisa de um rótulo bom. Por quê? Porque ele é necessário. Ninguém vive sem. Ninguém vai sair do mercado sem sal. E talvez você pense assim: como é que eu vou viver o ano da influência? Quem sou eu para viver o ano da influência? Quem sou eu para influenciar alguém? Quem sou eu? Que posição eu ocupo? Qual é o destaque que eu tenho? Eu não sou bom em nada. Ser influência na vida de alguém, queridos, não tem a ver com a posição de destaque que você ocupa, mas tem a ver com o que você carrega dentro de você. Você vai influenciar pessoas no seu trabalho, pessoas que não se importavam com você, pessoas que não acreditam em você, pessoas que estão nem aí com você. Mas um dia, você estava lá quietinho, na prateleira, igual o sal, lá no seu trabalho. Já está acontecendo isso com algumas pessoas. E essa pessoa precisou de você. E sabe o que você fez? Você foi sal da terra na vida dela. Você foi como Jesus. E as pessoas, depois que começou a conhecer você de verdade, pessoas que não se importavam com você, pessoas que não davam a mínima para você, quando elas entenderam quem você é, a influência que você tem, o que você carrega, elas começaram a falar assim: a minha vida mudou depois que eu conheci você, e você me levou para Jesus, e você mostrou o amor de Jesus. Mas quem quer se aparecer, gente, tem prazo de validade, viu? Quem quer viver de rótulos, tem prazo de validade. Então o sal não tem necessidade de mostrar quem ele é. O sal não tem necessidade de fazer propaganda. Por quê? Porque ele vive da sua essência. Ele sabe quem ele é. O sal não precisa de ninguém para valorizar ele. Ele sabe o valor que ele tem. E nós somos esse sal. Nós não precisamos que as pessoas fiquem elogiando a gente para a gente se sentir alguém. O que Deus fez por mim e por você na cruz do Calvário já é o suficiente para a gente entender o nosso valor. O sal não é falado, o sal não é comentado, o sal não é exaltado, mas quando é colocado na comida, ele realça o sabor. Talvez você está achando assim: o ano da influência, nossa, Deus vai me levar e eu vou explodir, eu vou não sei o que. Não. O ano da influência, eu quero ser um sal na prateleira, porque quando Deus resolver me usar, eu vou trazer vida, eu vou trazer sabor, eu vou trazer influência,
eu vou fazer a diferença, eu vou trazer proteção. Então você não precisa estar numa posição de destaque para influenciar, você só precisa fazer o que Deus chamou você para fazer. Você não precisa querer aparecer para as pessoas, porque o mundo diz isso. O mundo diz: você precisa aparecer, você precisa aumentar o seu número de seguidores, você precisa fazer alguma coisa aí, meu filho. Inventa uma mentira aí, conta nos stories aí, para ver se alguém começa a seguir você, para ver se você fica influente. O mundo diz isso, e Deus não diz isso. A Bíblia fala: quanto menos eu apareço, mais Ele aparece. Quanto menos eu tento ser quem eu quero ser, mais eu vou ser quem Ele quer que eu seja. Então influência, querido, não é o que você vai se tornar aqui fora. Influência é quem você vai se tornar aí dentro, e vai fluir para fora. Isso que é influência. Influência é o que nós vamos nos tornar em 2024. 2024 é o ano de menos aparência e mais presença. Recebe aí em nome de Jesus. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele me use do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Porque 1 Coríntios capítulo 1 versículo 26 diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe o que Deus está falando? Você nasceu para ser sal da terra. Você não nasceu para aparecer, você nasceu para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E não se engane, porque muitas vezes nós olhamos para aqueles que parecem que são, mas não são. Porque influência não é um rótulo. Tem muita gente que parece que é, mas não é. E tem muita gente que parece que não é, mas é. Era isso que Jesus estava fazendo aqui em Mateus capítulo 5 versículo 13. Jesus estava chamando aqueles discípulos para um nível de influência que você não precisa estar num lugar de destaque para influenciar. Eles estavam chamando homens simples, humildes, que não precisavam de embalagens caríssimas para influenciar. Você não precisa de rótulos para se destacar, queridos. Você só precisa do fluir do Espírito Santo na sua vida. Você só precisa estar no centro da vontade de Deus. A cultura diz: você tem que aparecer, você tem que fazer seu nome, você tem que estar em destaque. Jesus diz: não tem a ver com seu nome, não tem a ver com a sua posição, não tem a ver com o seu network, não tem a ver com a sua casa, não tem a ver com a sua família, tem a ver com Jesus Cristo Salvador. Isso é ser influência. Sabe por quê? Quem é Noé? Quem era Noé? Quem era Moisés, querido? Quem era José do Egito? Quem era Davi? Quem era Pedro? Um pescador. O que aquele homem tinha para influenciar pessoas? O que aquele homem tinha para influenciar a humanidade? Ele não tinha nada, mas ele era um homem de Deus. O Espírito Santo fluía através da vida dele. Era isso que esses homens tinham em comum. Eram homens com um propósito, que entenderam um propósito de ser sal da terra e luz do mundo. Conclusão, para a gente finalizar e orar. O que você tem carregado dentro de você? O que tem aí dentro de você? Porque a influência é isso, é depositar no outro aquilo que está dentro de nós. Por isso, o que você tem carregado? O que tem aí dentro de você? A ênfase do texto não está no que você faz, mas em quem você é. Ser sal da terra não é o que você faz, mas é quem você é. E o ano de 2024 é sobre isso. Ser influência
é ser alguém curado. Ser influência é ser alguém restaurado. Ser influência é ser alguém liberto. Ser influência é ser alguém sarado, transformado, perdoado. Isso é ser influência. Por isso eu quero finalizar com essa frase: a influência que o mundo precisa está onde? Está dentro de você. Por isso, seja sal da terra. Se você entendeu essa mensagem, fique de pé no seu lugar, vamos orar.